de oração. Nesse momento vamos ficar de pé, fechar nossos olhos, sair em casa também. Feche seus olhos. O Senhor está esperando você agradecer, conversar com Ele, engrandecer seu santo nome. Amém? Amém. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio da vida, Senhor. Por estarmos aqui glorificando Teu santo e gracioso nome, ó Pai. Amém. Obrigada, Senhor, pela saúde, pela respiração, Senhor, pelas chuvas que têm caído, pelo Teu cuidado, sim, pelo Teu amor, Senhor, que é soberano. Obrigado, ó Pai. Abençoa cada família, Senhor, que está neste momento, Senhor. Nem que seja online, mas está, Senhor, buscando a Tua presença neste momento junto conosco aqui, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada irmão que está aqui também, Senhor. Ó Deus, Tu és soberano, onisciente, onipresente, onipotente. Não importa a situação, mas o Senhor está presente em nossas vidas, ó Pai. Nós Te amamos, Senhor, agradecemos o Teu santo nome por tudo, cada livramento, Senhor, aqueles que não vemos, o que vemos. Tu és soberano em nossas vidas, ó Pai. Abençoa, Senhor, tudo que vai ser feito aqui hoje. Abençoa o pastor que vai trazer a Tua palavra, Senhor. O anjo da igreja, sua família. Abençoa, Senhor, tudo aqui, a honra e glória do Teu santo nome. Amém. 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 Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Você tem a oportunidade neste momento de render graça e louvor ao nosso Deus. Amém. Minha fé, se não agrada.
obrigado pela semana, Senhor. Eu te agradeço desde já por ter sido uma bênção, por estarmos todos com saúde. Abençoe também a pessoa que está assistindo, Senhor, para que eles possam guardar a tua palavra no coração deles, Pai. Abençoe o pastor Marcos, que é por isso essa pessoa que traz, nos ajuda, Senhor, a aprender mais e mais da tua palavra. É assim que eu agradeço, Pai, desde já por tudo hoje, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Neste momento, irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Salmos 27, conhecido, né, da igreja. Salmos 27. Vamos ler juntos. A palavra do Senhor nos alimentar nosso espírito. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem será capaz de me assustar? O Senhor é a força da minha vida. De quem eu poderia ter medo? Quando os homens perversos vêm me atacar, eles é que tropeçam e caem. Sim, mesmo que eu seja atacado por um grande exército, não ficarei com medo. Mesmo que eu esteja no meio de uma batalha, confiarei no Senhor e ficarei em paz. Há uma coisa que realmente desejo do Senhor, o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia um pouco mais de sua perfeição e do seu amor. Quando eu estiver em dificuldades, Ele será a minha proteção. Ele me esconderá em sua casa. Ele me colocará acima dos problemas, numa rocha firme. Ficarei fora do alcance de meus inimigos. Então oferecerei sacrifício de gratidão no seu tempo, louvando ao Senhor com canções e salmos. Ó Senhor, ouve os meus pedidos de ajuda. Mostra o teu amor por mim. Responde-me. Meu coração ouviu a tua voz dizendo: procure a minha ajuda. Sim, e nisso é isso que eu vou fazer, procurar a ajuda do Senhor. Ó Senhor, por favor, não me volte as costas. Não fiques zangado comigo. Não me mandes embora. Tu és a minha única ajuda. Não me abandones. Não me afastes de ti, ó Deus, meu Salvador. Tenho certeza de que se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me receberá de braços abertos. Senhor, ensina-me o teu caminho. Orienta os meus passos na direção certa, por causa dos inimigos que me olham. Não deixes meus inimigos fazerem de mim o que bem entenderem. Eles têm ódio mortal de mim e fazem acusações falsas a meu respeito. Mas eu tenho certeza de que ainda verei a bondade do Senhor triunfar nesta terra dos vivos. Seja paciente e espere pela ação do Senhor. Seja valente e enche o seu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Só em a gente ler, a gente vê a grandeza do nosso Deus. A gente vê que independente da situação, seja você passando luta, seja na bonança, na tristeza, na alegria, o Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso. E só a gente lê, a gente vê um Pai que a gente tem, um Pai de amor, de cuidado. E muitas vezes a gente esquece de estar agradecendo a Deus, de estar exaltando o nome do Senhor. Muitas vezes a gente só procura mais Deus quando a gente está numa situação difícil. Mas a gente tem que aprender a glorificar o nome do Senhor na alegria, na bonança. Deus é muito fiel, irmãos, e aproveitando aqui, né, eu tenho muito a agradecer ao Senhor, porque foi nesse momento de pandemia, nesse momento difícil como tem passado, que o Senhor abençoou a minha casa. Eu estou trabalhando, meu esposo está trabalhando, e eu só tenho a glorificar. Foi nesse momento mais difícil de pandemia que a gente viu as coisas maravilhosas do Senhor na nossa casa. Então, independente de qualquer situação, não desanime. Deus sabe o tempo certo de agir na vida de cada um. Seja na cura, seja na saúde, seja no emprego, seja que área for da sua vida, irmão. Creia, se ajoelhe, busca o Senhor. E no tempo que o Senhor achar que é na hora de lhe dar,
Ele vai entregar a sua bênção. E quando Ele lhe entregar, é só para você exaltar e glorificar o nome dEle. Amém? Amém. Amém. Nesse momento, vou passar a palavra para o pastor, né, e agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos, e alegria no coração quando nós estamos na casa do Senhor para exaltá-lo na beleza da sua santidade, apresentar os nossos louvores, a nossa adoração e também os nossos queixumes, as nossas petições, aquilo que nós queremos do Senhor. Nós precisamos recorrer ao Senhor. Buscar, como disse o Salmo lido há poucos instantes, buscar a ajuda do Senhor. Amém? Nós vamos fazer a exposição da lição. Depois a gente apresenta os nossos pedidos de oração, quer seja de gratidão ou mesmo uma súplica. Nós apresentaremos. Você também que está em casa, onde você estiver, você pode também apresentar o seu pedido de oração. Para os que não identificaram ainda, você está participando do culto de oração e ensino da palavra da Primeira Igreja Batista em Esperança, aqui na Paraíba. De tal forma que é motivo de muita alegria, de muita honra tê-los conosco nesta noite. Continue, porque Deus tem alguma coisa para te ensinar, para falar ao teu coração. Amém? Amém. Nós vamos... Semana passada nós estudamos sobre o crente e o sofrimento, que a revista desse trimestre ela traz um título que é... Como é o título do estudo? Tratamento bíblico. Tratamento bíblico, ansiedade e depressão. E nós dizíamos na aula passada que este é um assunto que está em evidência, apesar da chegada do coronavírus, mas a ansiedade, a depressão é uma doença que tem se alastrado, que tem causado muitos males às pessoas. E, indiferente de ser apenas um pequeno momento de dificuldade da vida, indiferente de ser aquilo que eu vou repetir, o que o próprio escritor da lição disse, independente de ser uma frescurinha de alguém, não. É um momento difícil na vida do ser humano, quando ele entra numa ansiedade e daí desenvolve um quadro de depressão. E hoje nós vamos estudar especificamente a universalidade da ansiedade e da depressão. O texto bíblico está no livro dos Salmos 42, de 1 a 5. Quem tem aí? Salmo 42, de 1 a 5. Salmo 42, de 1 a 5, leia. 42, de 1 a 5. Salmo 42, de 1 a 5. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspirá a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim. Espera Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Porque estás abatido, ó minha alma, né? Espere em Deus. Pois bem, depois você lê com mais calma o Salmo 42, dos versos 1 a 5. O Brasil, o país, sofre hoje uma epidemia de ansiedade. Não bastasse esta epidemia do coronavírus, o Covid-19, o Brasil sofre também uma epidemia de ansiedade. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. 18.600.000 brasileiros. 18.600.000 brasileiros, ou seja, 9,3% da população convivem com o transtorno. O transtorno começa quando essa emoção passa do ponto. Em vez de a pessoa seguir em frente, a agitação exagerada deixa a pessoa travada, impedindo-a que ela faça suas tarefas e, consequentemente, honre seus compromissos, assim como tira sua autonomia na realização de tarefas simples e rotineiras. Ou seja, uma pessoa que tem uma índole de trabalhadora, aquela pessoa que já amanhece o dia, faz uma coisa, faz outra, né? Gosta de ler, gosta de ver um filme, gosta de ver isso. De repente a pessoa perde todo esse desejo e fica totalmente apática, indiferente ao que está acontecendo ao seu redor. E perde a autonomia da realização de suas tarefas mais simples, né? Perde o ânimo de tudo, até mesmo de viver. Quando o assunto é depressão, o nosso país é o campeão na América Latina. Aliás, o Brasil é campeão de muita coisa, né? É campeão de futebol, é campeão de corrupção, campeão de mulher com bunda de fora, nos carnavais aí da vida, né? É campeão em tudo. Até na depressão, porque é campeão. Quase 6% da população, um total de 11.500.000 pessoas sofrem com a doença. E segundo dados da OMS, caracterizada como uma doença em que ocorrem desequilíbrios químicos dos chamados neurotransmissores, a depressão interfere diretamente no prazer, quietude, na vontade e alegria. A pessoa com depressão, ela perde toda essa vontade, ela perde a sua quietude, perde a alegria, perde o prazer. Consequentemente, aparecem os sintomas clássicos como tristeza, apatia,
falta de vontade, dificuldade de concentração, pessimismo, insegurança, entre outros. A pessoa fica totalmente insegura, a pessoa se torna uma pessoa pessimista, ela diz que para ela nada dá certo, tudo para mim dá o contrário, para mim tudo dá errado, tudo conspira contra mim, não tem mais como eu viver, porque nada dá certo na minha vida, está tudo errado. E aí começa a proferir a palavra que o inimigo espera para fazer, para fortalecer as suas insinuações. Quando a pessoa diz, para mim não tem jeito mais não, para mim é só morrendo. Aí o diabo começa a lançar a semente, né? Morte, morte, é morte, é morte, não tem jeito, você não presta para viver, tudo dá errado para você, ninguém está mais ligando para você, é morte, é morte, é morte. E a pessoa muitas vezes, em face de uma depressão terrível, não tem mais alegria, não tem mais prazer de viver, perdeu o ânimo. Aí a pessoa frustrada, decepcionada com tudo na vida, quer enveredar pelo suicídio, que nunca é a vontade do suicida. Ele não quer morrer. O suicida, ele não quer morrer, ele quer fugir de um problema. Então, queridos, por que tudo isso acontece? Mesmo entre os crentes em Jesus, sem ser diferente daqueles que não professam a nossa fé, né? Daí nós precisamos entender que até mesmo as pessoas que professam uma fé em Cristo Jesus, que vivem a religiosidade, pessoas frequentadoras da igreja, vão passar por uma depressão? Sim. O cotidiano tem sido penoso, solitário, cheio de frustrações, fracassos, decepções e circunstâncias desanimadoras. Tem sido assim porque vivemos numa sociedade fragilizada, de pessoas que não estão sabendo lidar com suas mazelas, não estão sabendo mais lidar com as suas mazelas, né? Pessoas hoje adultos, filhos já barbados, como a gente diz, mas cheio de mimimi. Se o pai lhe dá uns puxavanços de orelha, se o pai lhe dá uma repreensão grande, ele começa a ficar entristecido, achar que é a pessoa mais triste da face da terra, que é um zero à esquerda no planeta. É uma sociedade fragilizada que não sabe mais enfrentar o seu dia a dia, não sabe mais enfrentar os problemas que lhe rodeia no cotidiano. Então, muitos dos valores que a Bíblia ensina são completamente ignorados, até mesmo pelos cristãos. Os indivíduos querem tudo muito rápido, sem entender ou aceitar os processos, e quando as coisas dão errado, mergulham numa tristeza profunda, sem considerar o quanto é natural acontecerem percalços nas diversas trajetórias da nossa vida. Existe aí uma palavra, né? A pastora Mariana diz muito bem: imediatismo, né? Nós hoje, a sociedade é imediatista, nós queremos que as coisas aconteçam assim, não passa de mágica, e quando as coisas não acontecem como nós estamos esperando, como nós estamos querendo, da maneira que nós anseiamos, aí muitos entram em parafuso, aí muitos entram em pânico e ficam decepcionadas, frustradas e não sabem administrar a situação reversa, a situação contrária, e por não conseguir administrar essa situação, ficam como que parados no tempo e no espaço, ficam inertes, à mercê do cuidado de alguém, que nem sempre vai se ter essa pessoa,
né? E aí as pessoas não sabem o que fazer, terminam entrando numa ansiedade e desencadeando um processo de depressão. Então, o primeiro ponto da lição diz: a depressão e a ansiedade afetam o cristão? Sim, lógico, né? É uma ansiedade, uma depressão, e ela não só afeta as pessoas que professam outra fé, ou o ateu, não, ela afeta sim a vida do cristão, de forma que elas são capazes de prejudicar seriamente os relacionamentos pessoais. Assim acontece no relacionamento com Deus. Um cristão depressivo, por exemplo, há de ter a sensação de que perdeu a alegria da salvação. A pessoa depressiva, um cristão sobretudo, a primeira coisa que ela pensa é que está excluída do plano de salvação, de que não tem mais salvação. E que não será mais capaz de servir ou sentir a presença de Deus, pois nessa condição se tem a impressão de que ele está muito distante, em silêncio ou com muita raiva de si. Com isso, a vida devocional acaba. Ora, se a pessoa já está no processo depressivo, já não tem mais ânimo para fazer nada, se não tem mais alegria e acaba o seu devocional, não tem mais prazer em meditar na palavra do Senhor, aí se torna evidentemente uma presa fácil para o inimigo de nossas almas. Ora, nós orando e lendo a palavra todos os dias, somos alvo constante das investidas de Satanás. Imagine quando nós descartarmos tudo isso, não mais fazer leitura da palavra, não mais orar, ficarmos sentados num canto, olhando para cima, com o olhar absorto, esperando a banda passar. Aí o diabo faz um carnaval na mente da pessoa. Então, a vida devocional acaba sendo fortemente prejudicada, tornando-se muito difícil orar, ler a palavra de Deus ou meditar naquilo que se está aprendendo da Bíblia. Tudo porque, sofrendo esses problemas, tem-se muita dificuldade de manter o foco, a firmeza naquilo que está fazendo. Assim o cristão sofre uma dor muito grande, pois não somente se sente excluído pelas pessoas, mas também por Deus. São doenças físicas que trazem sintomas espirituais. Doenças físicas porque são doenças que atingem a mente, está no físico, né? E afeta o lado espiritual. Por isso o salmista, com muita propriedade, nesse salmo que foi lido, ele diz: por que estáis abatido a minha alma? Né? O salmista está vendo: o que é que está acontecendo comigo? Por que é que eu estou tão triste? Por que é que eu estou nessa solidão, nesse momento terrível, nesse caos? Por que estáis abatido a minha alma? Espera, pois, no Senhor, né? Confiar no Senhor. Alguns equívocos. Ansiedade e depressão são apenas para os fracos? Há quem pense que essas doenças são apenas para um pequeno número de pessoas psicologicamente e espiritualmente fracas, não é? Quando é muito comum as pessoas verem alguém com depressão, aí querem rotular: é um crente que está em pecado, está assim porque está em pecado, tem alguma coisa errada, né? Está assim, coitado, é meio fraco, é um crente fraco. Então
por exatamente acontecer estas coisas, é que muitas pessoas se furtam, ou muitas pessoas se esquivam de procurarem ajuda. Foi que houve. Então muitas pessoas se esquivam de procurar ajuda porque temem a rotulação de serem fracas, pessoas fracas. Há quem pense que essas doenças são apenas para um pequeno número de pessoas, como eu disse, psicologicamente e espiritualmente fracas. Lê do engano. É por pensar assim que muita gente que se acha forte acaba ignorando os sintomas. Esse também é um grande problema. Tem pessoas que se acham fortes, né? Não, eu sou eu e cá-se outro. Aí às vezes está enveredando por uma ansiedade e está mergulhando num processo depressivo e não pede ajuda porque se acha muito forte. E aí rechaça a possibilidade de ter a doença, tornando a procura por ajuda cada vez mais distante ou praticamente impossível. Quem age assim pensa que ao admitir a doença será taxado pelos outros como fraco e por se considerar forte acima de qualquer problema, mesmo com os sintomas, acha que tudo é uma bobagem e por isso ignora a doença a ponto de tentar um comportamento ainda pior, não sentir nenhuma emoção ou reação diante das circunstâncias que o afligem, como se isso fosse possível. É certo que existem fatores genéticos que facilitam o surgimento dessas doenças em alguns indivíduos, mas ninguém no mundo pode achar que é resistente o suficiente a ponto de nunca sofrer esses males. Ponto de nunca sofrer esses males. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu acho que eu nunca contei isso a alguém. Quando eu fiz vestibular, em 1979, eu e a pastora Marlene, ela passou e eu fui reprovar. Eu fiquei assim, transtornado. Primeiro que a minha noiva veio para distante, né? Depois porque todo mundo diz, mas rapaz, Marcos não passou, Marlene não passou, Marcos não passou. Eu fiquei assim arrasado. E eu conversando com um amigo meu, até um primo meu, Gil, lá na sede da banda de música, a gente sentado lá, estava eu e ele. Aí eu comecei a contar a história, Gil era muito calado, muito ouvir, né? Aí eu disse, Gil, para mim agora o mundo acabou. Eu só tenho uma alternativa agora. Eu vou ser padre. Aí Gil vê aquele sorriso dele. Vai ser um padre muito bacana. Aí começou a me aconselhar. Isso são coisas da vida, mano. Isso acontece. A gente às vezes vem esses desestímulos, causam desestímulo em razão de algum fracasso, mas a gente supera, rapaz. Né? Para você ver que eu mesmo como jovem, nos meus 20 anos, e tendo a vida como uma cabeça pensante, inteligente, e com toda a estrutura que eu tinha, fui criado num lar assim, de muita estrutura, de muito equilíbrio emocional, mas eu desabei, né? Então quando a gente pensa que é forte, aí às vezes a gente está à beira do abismo. Então é nessa hora que a gente precisa recorrer a alguém e sobretudo a ajuda de Deus. Pensa num cara chato. Sobretudo na ajuda de Deus. Esse cara com essa plaquinha aqui. Ah, meu Deus, é uma bênção do Senhor. É certo que existem fatores genéticos, eu já falei sobre isso.
existe uma marca bem preponderante na raça humana que se chama vulnerabilidade. No Salmo 42, vemos o autor, um servo totalmente temente a Deus, sofrendo por dentro. Ele sente sua alma abatida, ele está fugindo de uma brutal perseguição, estava sendo obrigado a viver escondido por causa disso. Perseguição, desilusão, desastres e tantas outras mazelas podem chegar na vida de todos, e nossa alma sempre reagirá a tudo isso. O salmista disse, né? Por que estás abatido, ó minha alma? Está indo certo aí, não? Se eu pulei para algum canto. Está bem, né? Oração e leitura da Bíblia são suficientes? Por serem doenças emocionais que provocam sintomas espirituais, muitas pessoas tentam ajudar quem está sofrendo com soluções apenas espirituais. Que tem um lado positivo? Tem, mas não é tudo. Ora, se a pessoa está com uma doença emocional, é uma coisa estritamente emocional. Se você tenta trazer um tratamento espiritual, claro que é válido. Agora, não vai suprir no todo, não é isso, pastor? Estou correto? Não vai suprir no todo, porque se trata de uma doença na mente, é o físico, é o emocional que está sofrendo. Daí a necessidade de se procurar um profissional da área, psicólogo, que mais? Psiquiatra. Mas quando fala de psiquiatra, a gente pensa, Deus me defenda, vão dizer que eu sou doido se eu for psiquiatra. Mas amados, para piorar, infelizmente ainda existem aqueles que ensinam que o verdadeiro cristão não pode ficar deprimido ou ansioso ao ponto de ficar doente. Por isso, aí afirmam que isso é sinal de derrota, desobediência ou falta de fé. Por isso sugerem orar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais a Deus. Ora, o cara está com um problema eminentemente emocional. O cara já perdeu a vontade de viver, já perdeu a alegria, já perdeu a empatia, já perdeu o ânimo, a disposição de fazer alguma coisa, os seus trabalhos, não tem mais prazer de ler a Bíblia, nem orar. Como é que ele vai, o cara vai aconselhar? Não, você tem que orar, você tem que ler mais a palavra. Como? A orientação deve procurar um profissional da área, claro. Eu não estou dizendo aqui que é descartável a oração, não. Nós temos que aconselhar, evidentemente, a pessoa orar, ajudá-la em oração, mas orientá-la a buscar um profissional que venha orientá-la da melhor forma possível para que ela saia daquela crise, para que a pessoa saia do fundo do poço. Então, se alguém está com depressão sendo cristão, não significa dizer que está em pecado, não significa dizer que é um cristão fraco, não. Só que esse tipo de ajuda agrava ainda mais o quadro, pois além de todos os sintomas característicos de cada doença, soma-se a culpa, um sentimento altamente destrutivo. Aí a pessoa começa a imaginar, mas será que eu estou assim é porque eu falhei na fé? Será que é porque o pastor um dia me pediu para fazer isso e eu não fiz? Será que é porque eu não estou indo aos cultos mais nas quartas-feiras? Aí começa a dar um angu de caroço do maior que tem na cabeça da pessoa, né? Então, por não conseguir sair dessa situação sozinho, o cristão acaba ficando mais ansioso e deprimido. Daí vem o que se pode considerar o maior perigo, quando os métodos de autoajuda cristãos falham.
O crente adoecido sente-se tão desanimado, tão morto espiritualmente, que é capaz de renunciar de vez à fé. Este é um abismo que gera outro abismo. Não é assim que a Bíblia diz? Um abismo chama outro abismo, ainda mais profundo. Então, amados, alguns cristãos afirmam ter um controle total de seus pensamentos, mas isso não acontece quando há um transtorno psíquico. A capacidade do indivíduo controlar os pensamentos depende do bom funcionamento da sua estrutura psíquica e não necessariamente da sua vontade. É por isso que muitos apresentam um genuíno desejo de saírem dessas doenças, mas não conseguem. É preciso um tratamento que vai além das disciplinas espirituais. Deus abençoou a humanidade com as ciências, e algumas delas tratam de forma muito eficaz os sintomas dessas enfermidades. Muitos cristãos precisam entender que buscar a ajuda de um profissional e se submeter ao tratamento não enfraquece a fé, nem passa por cima da vontade de Deus. É perfeitamente admissível que um crente em Jesus busque o tratamento, inclusive use medicamentos se necessário. Jamais podemos dispensar a ajuda da igreja em oração e aconselhamento, mas a providência de buscar uma ajuda profissional é indispensável. É indispensável. Se não fosse necessário, Deus não teria criado a ciência, a psicologia, psiquiatria. Não haveria necessidade. Mas Deus sabia, pela sua onisciência, que no porvir, nos dias futuros, aconteceriam transtornos na mente do homem. Ora, naquela época já acontecia, não é? Foi que o salmista disse: porque estás abatido, a minha alma? Meu Deus, em outras palavras, meu Deus, que tristeza da bexiga é essa que eu estou vivendo? Que agonia é essa no meu íntimo, meu Deus? É uma ansiedade e quiçá uma depressão. Homens como Elias, que nós citamos, um profeta, um homem respeitadíssimo, um homem que tinha intimidade com Deus, ao ponto de pedir que descesse fogo do céu, e desceu, ao ponto de dizer: não vai chover nessa terrinha aqui, nessa cidadezinha, não vai chover, segundo a minha palavra, até que eu diga que a chuva, não vai chover. E não choveu. Para você ter ideia do homem, da profundidade espiritual que era Elias. No entanto, depois daquele episódio em que desafiou os profetas de Baal, que matou os profetas de Baal, agora ele está correndo com medo de uma mulher. E não bastasse o medo da mulher, ele chega num canto e diz: pronto, Deus, abaixa, pode me matar, eu não quero mais viver. Depressão, caiu em depressão. Perdeu o ano de viver. Se fosse nos dias atuais, os crentes já estavam dizendo: é um derrotado, o profeta está cheio de pecado. Mas o profeta não estava com problemas espirituais, estava com um problema na mente. A mente dele estava dizendo que aquela mulher era super poderosa e que agora ele ia morrer. Pois bem, o uso do medicamento. Outro equívoco acontece quando só pensa que o uso do medicamento é a pior alternativa, uma espécie de fundo do poço para quem está sofrendo e busca um tratamento. Quando o médico passa a receita, parece que o mundo desaba. Isso acontece pelo fato de, na maioria das vezes, os medicamentos receitados são os que chamamos de controlados. Misericórdia. Se alguém chegar na minha casa e ver um remédio com tarja preta, vai dizer que eu sou maluco, que eu estou pirando. São os que chamamos de controlados, os remédios controlados,
ou sujeitos a controle especial. São medicamentos ou substâncias com ação no sistema nervoso central e capaz de causar dependência física ou psíquica. Muitas pessoas, sabedoras disso, acabam se apavorando, achando que o paciente ficará automaticamente dependente e sem possibilidade alguma de sua melhora definitiva. Então nós precisamos entender, amados, que tais porções, se não houver maiores complicações com o paciente, tendem a fazê-lo melhorar e até mesmo se curar. Tais medicamentos não são, como muitos afirmam, uma espécie de condenação para o doente, e sim uma grande bênção, pois são responsáveis pela volta do equilíbrio necessário para a pessoa tocar sua vida. Claro que aí não é só o medicamento, né? Claro que só aí não é apenas o medicamento. Claro que aí não é só o acompanhamento do profissional expert no assunto, mas é também a busca constante pelo nosso Deus, uma aproximação maior com o nosso Deus, uma orientação, quer seja pastoral, quer seja de alguém que esteja próximo. Irmãos, o quanto é bom dar uma palavra a alguém que está cansada, alguém que está deprimida, alguém que está desanimada, desalentada. Aí você faz um papel pastoral, você chega e ministra uma palavra de ânimo, de esperança, de conforto, de alta ajuda, uma palavra de fé. E o somatório de tudo isso vai desencadear um processo de cura na vida daqueles que estão transtornados pela ansiedade ou pela depressão. O crescimento da indústria farmacêutica, com novas pesquisas e tecnologias, tem permitido que as doenças que no início do século passado eram praticamente incontroláveis, hoje sejam tratadas e controladas, fazendo parte integrante na intervenção de muitas pessoas. Se alguém próximo a você, ou você mesmo precisa fazer uso dos remédios controlados, faça-o com naturalidade. Eles são uma dádiva de Deus neste tempo que nos ajudam poderosamente. Então vamos pensar e agir. Cuidado com aqueles que consideramos fortes na vida, líderes, pais, chefes, pessoas mais experientes, pessoas de personalidade marcante, e muitas outras podem ser consideradas acima da ansiedade e da depressão, mas não são pessoas que nós julgamos, fulano é forte, né? Ali é uma baraúna, ali é imbatível, né? Ali é uma fortaleza, e não sabe que muitas vezes é um prédio que pode ruir com qualquer ventania que derruba qualquer um outro. Cuidado com o fato de você mesmo se achar forte demais. Se você é do tipo que acha que nunca vai ficar deprimido, ou que nunca terá algum transtorno emocional, é importante pensar um pouco diferente daqui para frente. Na verdade, ninguém está imune a essas doenças. Não existe vacina contra elas. Você pode desenvolver quadros característicos em qualquer momento da sua vida. Esteja atento ao seu próprio comportamento, as reações diante das dificuldades, a intensidade da sua tristeza, que invade o seu coração diante de uma circunstância ruim em que se está vivendo. E caso perceba que a coisa está fora do seu controle, busque um aconselhamento ou até mesmo um tratamento. Não tenha vergonha, não pense no que os outros vão dizer de você. Tem pessoas que vivem o tempo todo para dar satisfação à sociedade. Meu Deus, se eu fizer isso, o que é que a sociedade vai pensar de mim? O que é que a sociedade vai pensar se souber que eu estou num problema desse e eu não consigo resolver? Pessoas vivem para dar satisfação à sociedade e não querem procurar ajuda.
não se inclinam, não se fragilizam para procurar a ajuda devida e necessária. Não pense no que os outros vão dizer de você. Saiba que existe um Deus que nos ama a ponto de colocar uma multidão capaz de cuidar da gente, né? Colocar gente para cuidar da gente. Agora, infelizmente, nós vivemos no meio de uma sociedade que perdeu a compostura, né? De pessoas que você muitas vezes não tem como colocar uma situação para aquela pessoa, porque do contrário, amanhã o bairro inteiro vai ficar sabendo o que está acontecendo com você. Lamentavelmente, nós temos pessoas desse tipo. Eu ouvi uma vez uma amiga minha conversando comigo e contando um problema, eu disse: você já falou com fulano? Já expôs o coração, abriu o coração para ele? Deus me defenda, pastor. Amanhã a cidade inteira está sabendo. Que qualidade de amigo nós temos. Mas, apesar de tudo, ainda existem pessoas confiáveis em que você pode abrir o coração. Irmãos, pelo amor de Deus, a gente tem uma tendência, de achar que vai contar a alguém: olha, fulano me contou isso, mas pelo amor de Deus, eu estou contando a você, em total confiança, pelo amor de Deus. Aí fulano ouviu, já chega para o cicrano: pelo amor de Deus, foi fulano que me contou que cicrano. Daqui a pouco tem 200 pessoas sabendo do seu problema. Não é difícil? A gente precisa aprender a guardar essas coisas, sobretudo alguém que está num processo de ansiedade, de depressão, que lhe repassa alguma coisa. Você precisa ajudar, orientando a procurar um profissional e orando, e também dando a sua palavra de estímulo, baseado na palavra do Senhor, né? Nós precisamos fazer isso e não sair por aí divulgando os problemas da pessoa. Eu não sei se é porque eu fui criado num lar, eu sou filho único, né? E vocês sabem da história adotiva, mas minha mãe adotiva me criou num estilo assim, ela me orientava muito. Mas eu me lembro de uma frase muito interessante. Menina é bicho curioso, né? Ela estava conversando às vezes com aquelas mulheres, aquelas madames que às vezes visitavam ela, amigas dela, e eu ficava lá. E às vezes eu dizia: como é? Ei! Ela tem um ditado dizer: ei, Juraci, boca de siri, o que ouviu aqui, fica aqui. E eu aprendi isso, e tantas vezes na minha vida, no meu ministério mesmo, eu sabia de alguma coisa, e Marlene, às vezes, quando a coisa vinha às claras, Marlene dizia: tu sabia disso? Eu disse: sabia, mas rapaz, não me contasse. Aí isso ia edificar em quê? Isso ia trazer o quê? Ia somar em quê? O problema, coitado, já passou, já resolveu, graças a Deus, né? Então, isso tem tudo a ver também com a nossa formação doméstica, né? Então, nós precisamos, até porque as pessoas confiam, quando a pessoa chega para você, que lhe conta um problema, não a gravidade e tamanho, é porque ele tem extrema confiança. Então, preserve, zere esta confiança, ajude as pessoas. Olha, tem tanta gente por aí na sociedade estampando um sorriso que parece que está mil maravilhas, às vezes está no fundo do poço, está na lama, lá no buraco negro. E nós precisamos, ao sermos consultados por esta pessoa, determinadas pessoas, a gente ter uma palavra saudável, uma palavra coerente, uma palavra firme, uma palavra de ânimo, de esperança, de fé e orientativa. Tá bom? Bom, e por aqui nós encerramos a lição de número 2, aliás, né? Nós vamos para a próxima, a 3, nós vamos estudar ansiedade e depressão por conta da perda.
Às vezes a pessoa entra num processo de ansiedade e depressão porque perdeu alguma coisa, perdeu algo, perdeu alguém, né? Então, a próxima lição, vocês já receberam as revistas? Muito bem, estudem. Na próxima quarta-feira nós estaremos aqui. Domingo, já posso dar os avisos? Domingo nós teremos o nosso culto, o primeiro culto de louvor e adoração será às 9h30 da manhã. E também às 9h30, no culto das 9h30 nós teremos ministração da ceia do Senhor. E a partir de hoje você comece a agendar com a secretária da igreja pelo WhatsApp, né? Karina, eu estarei aí no domingo de manhã. Karina, eu estarei aí na tarde, às 17 horas, né? Agendando para a gente. Nós só temos 26 cadeiras, né? Então, comece a agendar. Você que está em casa, e temos ceia de manhã, ceia do Senhor pela manhã, e teremos no culto, no segundo culto de celebrações, às 17 horas, também teremos a ministração da ceia do Senhor. Pastor Marcos ministrará a palavra no domingo de manhã e ministrará a ceia, e no domingo à tarde o seminarista e professor Laurentino estará trazendo a palavra e o pastor ministrará a ceia do Senhor. O louvor vai ainda louvar a Deus? Vai? Amém. Então vamos louvar ao Senhor.
Aleluia. Mas nós vamos agora fazer uma oração. Eu não sei se alguém apresentou algum pedido aí, não? Então vamos orar pelo nosso irmão Assis, que provavelmente fez uma cirurgia nesta noite ou está na espera para fazer a cirurgia, né? E orar pelas famílias, por esperança. Eu convido a pastora Marlene para fazer essa oração. E lembrando que estão aqui conosco nesta noite, né? Além do irmão Joabson, Karina, a irmã Socorro, a irmã Nena, está conosco nesta noite. Gelza, Jamile e Cleide, isso mesmo. A Solon e Cleide tem que arrumar um celular para ela deste tamanho agora para caber. Ela está olhando lá aqui. Olá, está Solon e Bahia. Meire Ruth. Meire Ruth, minha prima. Mulheres que oram. Mulheres que oram. Quem mais? Maíris? Neves, Dona Neves. Sônia Maria. A irmã Neves, Sônia Maria também, minha prima, lá em Campina. Meire é lá de uma pessoa. É a mãe do pastor Renan. Dilma, Joelma, Bruno. Dilma, Joelma, Bruno. Olha, coisa boa, né? Graças a Deus. Falei, pastor. Tá bonito, aquele sapatinho bonito. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Vamos orar, né? Oh, amado Deus, nós estamos na tua casa e nós queremos, Senhor, colocar dentro do teu altar as nossas petições e o clamor, Senhor, da nossa alma em favor daqueles que necessitam, Senhor, de orações. Senhor, em nome de Jesus, olha por aqueles que estão nos hospitais. Em especial, Senhor, o nosso irmão que está aguardando ou está, Senhor, já realizando a cirurgia ou aguardando o momento de fazer a cirurgia. Mas nós clamamos, Senhor, a Ti, confiando, Senhor, que Tu já estás agindo. Amém. Porque foste a Tua mão de poder que moveu-se, Senhor, em favor do Teu servo. E ele está, Senhor, chegando, Senhor, a essa sala de cirurgia, que Tu uses poderosamente as mãos dos médicos e que ele possa, Senhor, alcançar a dádiva do grande eu sou, do grande Deus, e possa sair dali curado e sarado. Assim fazes também com todos que estão ali no hospital, necessitados, Senhor, de Ti, de todos os hospitais, Senhor, de toda a terra. Há pessoas que estão, Senhor, clamando a Ti, Senhor, por saúde, clamando a Ti, Senhor, pelo seu sofrimento, pela dor. Nós queremos orar por todas as pessoas que estão com depressão, pessoas ansiosas, pessoas que necessitam, Senhor, da presença do Teu Espírito, mas que também que elas possam, Senhor, buscar ajuda e atrás, Senhor, de quem pode realmente curar, Senhor, esta enfermidade. Em nome de Jesus, elas sejam curadas e saradas. Haja poderosamente em favor, Senhor, daqueles que estão desamparados, daqueles que, Senhor, estão endividados, daqueles, Senhor, que estão lutados, daqueles, Senhor, que precisam, Senhor, de Ti em todos os momentos. Nós somos carentes das Tuas bênçãos e continuamos clamando a Ti. Abençoa esta terra chamada Esperança. Abençoa todas as famílias, Senhor, deste lugar. Visita com o Teu Santo Espírito cada lar, cada vida, porque todas elas são importantes, Senhor, para Ti. E nós Te pedimos, em nome de Jesus, a Tua bênção poderosa sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz, um beijo no coração.